Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à nossa aula sobre como transformar a sua semana em 15 minutos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Letícia Beraldo, do Notion por Leveraldo. Eu sou criadora dos métodos OGP, que são os nossos métodos de organização e gestão, tanto pessoais quanto profissionais, para diversas profissões e usos. E eu vou te mostrar hoje, então, como que eu normalmente transformo a minha semana. Claro, com o uso do Notion também, mas aqui a ideia principal é realmente te trazer um direcionamento, porque muitas pessoas acabam se perdendo justamente em algo que é muito simplificado e acaba levando muito mais tempo para executar alguma informação, até deixando de lado muitas tarefas, muitas demandas, justamente por falta de planejamento. Então vou te mostrar todos os detalhes aqui sobre como eu faço em 15 minutinhos planejamento de toda a minha semana, de tudo que eu vou fazer, sabendo o que eu vou priorizar, o que precisa ser feito por primeiro, e depois eu vou te mostrar então como que eu realmente coloco em prática dentro do Notion, porque que toda essa questão de centralização eu também junto muito com essa questão de inteligência artificial, porque tudo isso faz muito parte da minha rotina, né? É tão essencial para mim, para que realmente eu seja uma pessoa mais produtiva, mas de forma muito mais leve, né? Sem aquela ideia da produtividade de fazer mais e sempre mais. A nossa ideia aqui é realmente, como eu comentei ali, a primeira frase que eu coloquei para vocês, é justamente essa ideia, que a produtividade não é fazer mais, mas justamente fazer o que importa para você neste momento. Saber escolher as suas prioridades de acordo com o que você vai focar na tua vida. E por que os 15 minutos mudam tanto? A questão aqui não é nem aquela ideia já em um tempo determinado para esse planejamento. A questão aqui é justamente que você compreenda que 15 minutinhos é mais do que suficiente, porque, como aquela famosa frase diz, né? Se você não planeja, você planeja falhar. Então, você planeja que a tua semana vai completamente fora do que você imaginou e que você realmente não vai executar completamente nada do que você sequer considerou executar. Então, aqui a nossa ideia principal é justamente isso. Como eu sei que o meu público principal é composto por empreendedores, né, que tem essa questão de ter muitas demandas no dia a dia, aquela vida corrida, que a gente tenta ao máximo fazer com que isso seja mais organizado e mais tranquilo por meio do nosso trabalho. Então você provavelmente já passou por essa situação em que você terminou o dia exausto, mesmo tendo feito milhões de coisas durante o dia, porque no final das contas você sente que não fez o suficiente porque não chegou naquela conclusão que você gostaria de ter chegado, não concluiu aqueles itens que você realmente imaginou que conseguiria. Então, tudo isso não é uma questão de quantidade de horas trabalhadas, ou que muitas vezes você não é suficientemente produtiva, ou que você acaba realmente demorando mais tempo para fazer as coisas. É o parar realmente de se culpar por conta disso e entender o porquê que isso acontece. Que no caso é a falta de clareza do que importa naquele momento. A gente vai agarrando ideias, né, itens que você precisa fazer ao longo do dia, itens que até, na verdade, surgem naquele mesmo momento, e você vai fazendo o que precisa ser feito naquele segundo, né, que poderia deixar para depois. Às vezes essa mesma demanda nem sequer vai existir, depois ela acaba, não precisa ser feita realmente. Então é essa necessidade de entender o que importa naquele momento, não somente ir seguindo fazendo o que realmente aparece naquele mesmo segundo. E com isso, eu trago justamente essa ideia que 15 minutos por semana podem mudar tudo. A ideia aqui não é um hackzinho de produtividade ou algo parecido. É literalmente um ritual estratégico que vai te dar essa clareza e vai te dar o teu tempo de volta. Então é muito mais tranquilo quando você sabe exatamente o que você vai fazer, em qual momento você vai fazer. Mas é também bem essencial comentar sobre esse ponto que eu comentei sobre organização. Um dos principais itens que eu realmente reforço para todos os meus clientes, você provavelmente até já deve ter escutado isso, caso você já tenha visto alguma aula minha, é que justamente a organização, ela não é composta por usar diversos aplicativos. Eu tenho minha agenda, eu tenho a base de tarefas, quando me lembro eu coloco no lembrete do celular. A ideia não é essa, é literalmente você encontrar um local que realmente funcione, centralizar as suas informações no único local, que você sabe que literalmente qualquer informação da tua vida por completo, seja pessoal, seja de estudo, seja de redes sociais que você precisa postar, seja dos teus projetos, dos teus produtos, teus serviços, qualquer informação na vida, você sabe que tá literalmente um clique, um passo, uma pesquisa, e você vai encontrar aquele item. Seja de qualquer época, de qualquer ano da tua vida, você vai encontrar aquilo ali. Então, por isso que eu digo que essa questão de organização, de centralizar completamente tudo, vai te trazer uma organização da tua vida e do teu negócio de forma muito mais inteligente, além de te proporcionar esse planejamento mais estratégico. E é óbvio, né, que eu sempre comento, quando tudo tá num único lugar, então pensa o seguinte, eu tenho a minha organização profissional, se eu tenho todas as minhas tarefas, todos os meus serviços, meus clientes, minhas finanças, minhas metas, meu plano de ação, tudo que eu preciso executar num único local, perfeito, isso vai facilitar de uma forma absurdamente grande. Você vai parar de perder tempo procurando informações, gastando energia com isso, e vai começar a agir com mais clareza. Com base
nisso, literalmente, essa diferença entre quem vive na correria, sem direção, literalmente, né, agarrando qualquer tarefa que surge naquele momento, e quem tem um controle total sobre a própria rotina. E realmente se comprometer a apenas 15 minutos, ele vai te dar essa sensação de que eu tô começando, né? Vai ser só 15 minutos, então você já vence aquela inércia, aquela falta de movimento onde você não sabe por onde começar e já começa a executar alguma coisa. Você supera o perfeccionismo de, nossa, eu tenho que organizar toda a minha vida. A ideia não é isso, a ideia é realmente facilitar. Isso que eu sempre falo, a organização da tua vida tem o intuito de facilitar a sua vida, não é para você ficar pensando meticulosamente onde eu vou colocar cada informação. O intuito principal não é esse. O nosso trabalho aqui é te auxiliar, justamente para que você tenha mais tranquilidade e com isso, óbvio, né, ter muito mais facilidade para completamente tudo. Assim, você também cria consistência, porque toda semana você vai fazer esse planejamento e perfeito, você já vai saber exatamente o que precisa ser feito e óbvio, né, também vai reduzir a tua ansiedade, porque você não vai ficar pensando em tudo que precisa ser feito, assim, você já colocou, já planejou, já tem um local para realmente direcionar as suas informações, colocar as suas demandas e ponto. Você não precisa ficar pensando naquelas informações. Então vamos lá para o ritual estratégico de 15 minutos em 5 passos. Aqui a ideia é que literalmente você escolha um momento fixo para fazer. Eu gosto da sexta-feira à tarde ou até mesmo sábado de manhã, então realmente eu evito de fazer isso na segunda-feira, tá? Porque mesmo que seja no domingo, no final da tarde, é melhor do que você começar a semana tendo que se programar e já gastar um tempo na tua segunda-feira pensando, nossa, eu deveria ter feito tal coisa. Então é muito melhor por esse sentido. Então escolha um momento fixo e coloque na tua agenda como um compromisso, tá? No teu calendário, coloca lá como se fosse uma reunião com você mesma, planejamento da próxima semana e até para analisar também a semana que passou. Eu vou te demonstrar como que eu faço isso aqui no método GP de empresas, tá? Você pode utilizar o teu método GP se você já é meu aluno, qualquer profissão que você tenha ali, seja arquiteto, fotógrafo, profissional de saúde, o que quer que seja, você pode utilizar o teu método GP. E eu vou te mostrar que basicamente a gente tem essa estrutura, né, em todas eles. Então eu já até comento, né, que aqui no método GP de empresas, por exemplo, eu tenho essa organização que é o seguinte: os métodos que a gente produz, sempre a gente tem itens interligados, né? Então, mesmo que você tenha uma única base de tarefas, você vai ter interligação com agenda, vai ter interligação com clientes. Então, por isso que é tão importante você centralizar e deixar somente em um local. Porque se eu estou ali trabalhando com um cliente, eu consigo colocar uma tarefa naquele cliente. Se eu estou trabalhando com um projeto específico, com um serviço específico, eu vou linkar também essa tarefa a esse item. Então, todas as nossas bases, a gente sempre tem essa estrutura de tarefas que eu consigo visualizar essa forma de getting things done. É assunto para outro momento, mas a ideia aqui é que literalmente você tem um espaço para despejar os itens que você precisa fazer. Vou falar mais um pouquinho sobre o que é essa ideia, né? O passo 1, nosso passo 1 é coletar. Então ele vai durar ali 2, 3 minutos em média. É literalmente um despejo de ideias, assim. No caso, óbvio, né? Eu prefiro fazer isso no Notion porque eu já consigo ir relocando essas informações. Mas literalmente tudo que você pensar de tarefas pendentes, de ideias que surgiram e você gostaria de executar, de compromissos que você precisa fazer na semana, de itens que talvez você possa em algum momento precisar fazer durante essa semana, joga todas as suas ideias ou capte, né, as ideias já existentes. Então, muitas vezes eu tenho já uma lista de itens que eu preciso fazer na minha lista de tarefas e muitas coisas eu preciso fazer em algum momento nessa semana. Então, às vezes já tá meio programado e eu só vou realocar essas tarefas. Mas caso precise, você já sabe que é muito importante que você venha nessa inbox que a gente tem normalmente e jogue todas as ideias. Não precisa se preocupar em categorizar, colocar data, nada. Só jogue as suas ideias. Literalmente, esse passo de coletar é para você realmente tirar as informações da tua mente e colocar em um local onde você consegue visualizar e tirar essa ansiedade. Então isso aqui pra mim é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu consigo fazer isso em 1 segundo pelo celular. Eu nunca fico pensando em uma tarefa que eu preciso fazer, eu não fico matutando ela na cabeça, sabe? Então realmente eu trago já essa ideia. Em 1 segundo eu coloco um atalho no meu celular e coloco ali a tarefa que eu preciso ser executada em qualquer momento, depois eu organizo e ela vai diretamente pra minha inbox. Então para as tarefas ali que eu preciso organizar em algum momento. Este é um ponto crucial porque justamente você vai só escrever no
não vai julgar, não vai organizar nada, não vai fazer absolutamente nada além de só visualizar o que você precisa fazer. E claro, né, como eu comentei, é importante que você tenha realmente um único local. Não adianta você começar a colocar nas notas do seu celular, no lembrete do celular, numa nota do papel, num post-it, não adianta, né? A ideia aqui é que você colete ao longo do período, aprenda a fazer isso de uma forma mais constante, né, digamos assim, ao longo do teu dia a dia, porque vai surgir uma ideia, você vai precisar anotar ela em algum lugar. Não anote em outros lugares, anote em um único local. Assim você sabe exatamente onde está aquelas várias ideias que você precisava fazer e justamente essa mágica, né, que acontece quando está tudo centralizado, é que você pode tanto visualizar o que você precisa fazer, o que você anotou em algum momento que você precisava fazer, quanto também utilizar a nossa IA ao favor. Mas eu já vou chegar também nesse momento. Então, a primeira etapa, literalmente, venho na minha inbox, despejo todas as ideias ali e depois eu vou para o segundo passo, que é o processar. Então, eu olho para tudo que eu coletei e faço 3 perguntas, que são: 1, isso é realmente importante? Se não for, você pode eliminar, você pode arquivar, ou é uma tarefa muito pequena e que, assim, de alguma maneira eu consigo fazer no menor tempo possível, posso fazer em menos de 3 minutos, faça agora, aquela ideia, sabe? Que literalmente você precisa entender o que realmente é relevante para ser planejado. Segundo, isso precisa ser feito por mim? Senão, a gente consegue tanto encontrar uma forma de delegar, ou você pode verificar as minhas aulas ali com a inteligência artificial no Notion e entender quais itens que você realmente não precisa obrigatoriamente você mesmo fazer, mas que você não precisa delegar e sim delegar, entre aspas, para a automação, né, para uma inteligência artificial. Então, nesse sentido, é um dos itens que eu mais tenho procurado possível. Então, terceiro ponto, isso precisa ser feito esta semana, senão você pode alocar para outra data, né? Coloca uma data ali que você acredita que seja importante ali, que seja mais relevante. O objetivo é realmente reduzir a lista ao que você realmente precisa fazer no momento, tá? Que é urgente agora. Então, elimina o que não precisa ser feito, delega ou realmente replaneja, né, estes itens e deixa somente o que a gente vai fazer nesta semana. Passo 3, também mais ou menos em 3 minutinhos. O que a gente vai fazer aqui é, das tarefas que restaram naquela inbox, você vai escolher no máximo 3 grandes prioridades. O que eu quero dizer para isso? Porque normalmente as maiores prioridades dessa base de tarefas normalmente não são tão pequenas, não são tão rápidas, não são tão objetivas de fazer em alguns momentos ali rapidamente, até 5 minutos, etc. Então normalmente são projetos maiores, são serviços maiores, então, que você realmente precisa escolher grandes prioridades durante aquela semana. Então, por que só 3, né? Porque a nossa energia é limitada, a gente precisa realmente gerar um foco, né? Para que literalmente a gente tenha resultados, né? E por isso é muito mais fácil, assim, fazer 3 coisas muito bem feitas do que fazer 10 pela metade. Então, escolha 3 grandes prioridades. Aquilo vai ser o tempo que vai provavelmente gastar mais do teu foco geral daquela semana. Então, pense, né? Se eu pudesse fazer só 3 coisas essa semana, quais seriam aquelas que mais me aproximariam dos meus objetivos? Então, não escolha, né, 3 prioridades que estejam ligadas a tarefas aleatórias, assim, que realmente estejam linkadas com os teus objetivos maiores de vida, tuas metas, que são realmente ações estratégicas que vão te levar àquele local, tá? Então, nesse sentido, óbvio, vai escolher 3 e o restante a gente vai realmente verificar o que mais faz sentido, tá? O que mais resta para que realmente seja executado naquela semana. Se não tiver menor prioridade, eu gosto muito de alencar prioridades por conta disso, né? Então, se eu tô na minha lista de tarefas, eu vou colocar várias tarefinhas aqui. Então, eu vou colocar uma tarefa, finalizar o projeto XPTO, e este é uma prioridade maior para mim, né? Então eu considero essa prioridade como sendo alta. E eu posso definir isso e verificar então quais são as minhas altas prioridades e em seguida verificar quais são menores prioridades. Então eu posso alencar de certa maneira com os itens que mais são prioritários nessa lista e trazer mais tarefas para que realmente seja inserido nos diversos dias, né? Que não seja obviamente só 3 demandas principais, mas que a gente escolha as principais, já aloque elas e depois vá trazendo os que têm médias prioridades e depois as que têm menor prioridade ainda, porque as que tiverem menores prioridades provavelmente nem vão ser tão necessárias, tão urgentes para serem executadas naquela semana, então a gente pode deixar para ali diante. Então, a gente passa por essa sessão, né, e vai para o passo 4, que é o distribuir. Então, ele vai levar ali uns 5 minutinhos para que você distribua as suas prioridades, considerando tanto os seus horários de maior energia, então até eu tenho um controle de energia, né, para te auxiliar nesse processo, quando que você é mais produtivo, coloca as tarefas importantes nesses momentos, porque quando a gente analisa a nossa energia, vou até abrir aqui para te mostrar como que funciona. Normalmente, se eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 semanas executando esse controle de energia. Quando eu tenho
esse controle preenchido, eu consigo visualizar aqui quais são os melhores dias. Então até, na verdade, eu tenho alguns exemplos, né, que eu preenchi em alguma aula, que aqui o que é o seguinte, né, a gente tem essas entradas diárias em que eu vou analisar durante várias horas do meu dia qual que tá o maior, meu foco, ou tá médio foco, como é que tá tanto meu foco quanto minha atenção naquele exato momento. E ele vai entender tanto o horário do dia quanto o dia da semana em específico e vai me trazer esse resultado no final. Aqui ele tá com várias vírgulas porque não tá preenchido, né? Depois você vai visualizar essa tabela por completo. Então, quais dias a gente tem maior a energia em relação ao dia no geral e quais horários eu tenho maior energia. Assim eu sei que, talvez de manhã na segunda-feira não é um dia que pra mim eu tenho muito foco, então eu vou colocar umas tarefas que sejam menos, realmente que demandem menos a minha atenção e eu vou realocar as tarefas que demandam mais a minha atenção nos dias e horários que eu acredito que sejam realmente mais interessantes para esse sentido, que eu realmente vou conseguir focar mais naquele momento, né, naquela tarefa, naquela demanda. Então, o primeiro passo é realmente este principal. O segundo, dentro do passo 4, é a questão de blocos de tempo. Então, agrupar tarefas semelhantes, que é, na verdade, eu vou agrupar uma questão de criação de conteúdo, vou agrupar uma questão de elaboração de projetos e serviços que demandam mais foco, justamente para a gente saber para onde alocar. Eu vou colocar também junto um momento em que eu vou responder todos os meus clientes. Então, eu tenho uma horinha ali específica para não ficar o dia inteiro no celular. Então, se eu estou executando alguma tarefa, alguma demanda, eu não vou parar, pegar no celular e voltar depois, porque eu perco completamente meu foco. Então, nesse sentido, a gente vai, então, atribuir momentos para esses itens, né, que eu preciso fazer. Então, se eu tenho várias reuniões, eu posso colocar todas as reuniões em algum período específico da minha semana. Então, fica muito mais fácil e muito mais tranquilo também de organizar itens que são parecidos, digamos assim, com a forma de execução. Então, eu vou colocar ali um compromisso fora de casa, vou juntar mais de um compromisso para que eu aproveite aquele momento e não fique mudando de foco a cada momento do dia, momento da semana. E por fim, não menos importante, é um espaço para respirar. Então deixe margens para imprevistos, porque obviamente vão acontecer, você não vai conseguir cumprir todo o teu planejamento perfeito, porque isso não existe, tá? Então deixe pausas, deixe momentos em branco para que você consiga realmente executar e não ficar se culpando porque você não executou alguma coisa. Então sempre tenha isso em mente. E por fim, o passo 5, que é o definir e celebrar. Óbvio que a gente precisa também compreender que as nossas pequenas conquistas, tanto da semana anterior quanto da semana atual, por exemplo, precisam ser consideradas, porque por mais que sejam pequenas, são conquistas, são itens que você conseguiu fazer. Então anote sempre 3 coisas que você conseguiu realizar e tenha isso visualizável, digamos assim. Eu tenho para mim uma rotina toda sexta-feira em que eu anoto isso, eu coloco uma tarefa recorrente no meu Notion e eu tenho isso já organizado de certa forma que toda sexta-feira eu vou visualizar o que eu fiz naquela semana, consigo visualizar tanto a quantidade de tarefas que eu fiz, quais demandaram mais energia, quantas eram de maior foco, de maior atenção, de maior prioridade, eu consigo realmente visualizar a minha semana como um todo e ver o que eu consegui cumprir, digamos assim. É bem interessante nesse sentido. E também a questão de definir uma tarefa foco da segunda-feira. Então, você já organizou tudo isso, né, na sexta, quando você preferir, no caso, segunda-feira você já vai começar com aquela tarefa que você colocou como maior prioridade de todas. E, por fim, estabeleça uma intenção. Então, você pode escolher uma frase, uma palavra que vai guiar a tua semana, ou até mesmo pensar o que você ficaria muito feliz se você tivesse concretizado no final daquela semana. Então, eu ficaria muito feliz se eu tivesse feito essas 3 prioridades máximas e o restante nem importaria tanto assim, mas que eu conseguisse finalizar essas 3 prioridades máximas. Isso é a minha intenção para o final da semana. Então, imaginando, digamos assim, no futuro, né, o que eu ficaria feliz em relação a isso. E por que celebrar importa? Porque a gente tira essa ideia de que nunca é suficiente, que a gente nunca consegue finalizar nada e traz essa ideia de recompensa, digamos assim. Então, no final da semana, verifique o que você fez, celebre o que você conquistou, mas também celebre de alguma forma mais física. Então, abra um vinho, toma um chá, tenha um tempo ali de descanso, com um filme, enfim, com alguém que você ama, para que realmente isso vire, de certa forma, um ritual e também uma celebração ao que você conseguiu concluir. Um resumo geral é justamente essa ideia da coletar, né, o brain dump de tudo da tua cabeça, o processar, então eliminar, delegar, adiar, fazer, o priorizar, escolher 3 grandes prioridades e o restante fica ali com menores prioridades, né, o distribuir, alocar nos dias com blocos de tempo específico de acordo com o tipo da demanda e também o definir. Então, tarefa, foco, celebração, intenção e, por fim, a tua semana completamente transformada. Algumas técnicas complementares para potencializar isso além dessa ideia de agrupar tarefas semelhantes, então, junta todas as tuas reuniões
reuniões em um único momento, a tua criação de conteúdo, ao invés de fazer um pouquinho todos os dias, coloca em um único bloco. Então, traz essa questão de organização que o teu cérebro realmente não vai ficar mudando de foco a cada momento, você realmente consegue focar no que você está fazendo, muito mais tranquilo. Conheça os seus ritmos de energia, como eu comentei, se você normalmente costuma ser mais criativo de manhã, talvez os momentos que você precisa para tarefas mais criativas, precisa ser naquele momento. Se no início da tarde, talvez você não seja tão produtivo para itens de foco, você pode realocar reuniões, final da tarde, para talvez mais um pico de energia, você colocar mais execução, então adapte ao seu padrão. Não fique verificando rotinas de outras pessoas, identifique os seus próprios padrões e trabalhe com base nisso. Isso vai realmente trazer um planejamento muito mais estratégico, muito mais inteligente. E por fim, não menos importante, inclua o bem-estar no seu plano. Então, reserve blocos para exercício, para movimento, para pausas, para descanso. Produtividade saudável é a que respeita os seus limites. O erro mais comum de tudo isso é que você vai tentar se organizar sem um sistema estruturado. Então, como eu comentei, essa ideia de você ter tudo num único local vai te economizar muitas horas ao longo do tempo. Então, tenha um sistema estruturado. Você até consegue, né, algumas semanas ali se organizar de uma forma, mas sem uma estrutura sólida, você sempre vai voltar para a desorganização. Então, é literalmente, né, como eu coloquei, é como construir uma casa sem uma fundação. A gente vai conseguir por um tempo, mas a gente não vai conseguir por tanto tempo assim manter essa organização, manter esse planejamento, essa execução constante. Por fim, essa parte de perguntas guia para ter uma clareza de forma mais estratégica. Então, sempre que for organizar o teu planejamento, faça as seguintes perguntas. O que eu gostaria de ter feito essa semana quando eu chegar na sexta-feira? O que, se eu fizer essa semana, vai gerar maior impacto no meu negócio? O que eu estou fazendo apenas por obrigação, mas não gera resultado real? O que eu estou gastando energia que poderia ser delegada ou eliminada, ou como eu comentei, inteligência artificial. Quem é meu cliente sabe o quanto isso deve ser valorizado. A inteligência artificial veio para nos auxiliar em todo esse processo. As automações vão economizar horas do seu dia. Então, procure o que você realmente consegue trazer isso no teu dia a dia. Qual decisão estou adiando que, se tomada, destravaria o meu progresso? E, por fim, como posso cuidar de mim mesmo enquanto eu cuido do meu negócio? Não esqueça dessa parte. Por fim, só para finalizar, essa parte da transformação. Então, transformar a sua semana em 15 minutos não é sobre fazer mais em menos tempo, é literalmente sobre fazer melhor, como eu comentei, com mais clareza, com mais intenção, com mais direcionamento sobre o que você realmente precisa ser feito. O segredo está em criar esse ritual simplificado, consistente, alinhado com o que você deseja e justamente centralizando tudo isso. A transformação que você merece é justamente se sentir mais tranquila ao longo do tempo, sem que isso vire realmente um peso, sabe? Com mais tempo de verdade, para o que importa para você. Perceber que a organização é liberdade, sim, e que o complexo, na verdade, pode ser muito simples. E que existe uma forma muito simplificada de fazer tudo isso sem que você se perca no processo. No fim, eu te convido para você conhecer os nossos métodos GP, justamente porque a gente tem essa facilidade de ter tudo centralizado no único local. Eu consigo ter uma tarefa em que eu consiga visualizar tanto a questão de prioridade, quem é responsável, qual a urgência, qual o projeto ou serviço vinculado a isso, e ter tudo isso centralizado no único local. Tanto se você é empresária, se você é fotógrafa, arquiteta, profissional da saúde, a gente tem diversos métodos GP, você pode até conhecer aqui embaixo, justamente porque a gente sempre estrutura de acordo com a tua profissão, de acordo com a tua rotina, com a estrutura realmente que você precisa para a tua profissão, para o teu nicho, trazendo tudo isso de forma muito centralizada e muito integrada. Então você não vai ter somente as tarefas, você vai ter as tarefas junto com a tua agenda, junto com reuniões, junto com clientes, com projetos, com serviços, com qualquer informação que você precise realmente alinhar com o financeiro. Então tá tudo muito estruturado para que você não precise ficar pensando onde está cada ideia e literalmente traga tudo em um único local para você saber exatamente onde está, ter a tua vida realmente funcionando de verdade, né, alinhado com o que você deseja. E a diferença entre quem planeja e quem transforma realmente é justamente essa questão de que planejar é importante, mas ter um sistema estruturado, centralizado, com toda a tua empresa, toda a tua vida organizada, é o que sustenta essa transformação a longo prazo, porque é justamente isso que a gente vai trazer para que você tenha muito mais facilidade na tua gestão, na tua organização, em qualquer área da tua vida, por completo. É o que faz você não voltar para a correria sem direção depois de algumas semanas. Então você consegue realmente manter essa estrutura, manter esse planejamento ao longo do período. Então invista nessa estrutura, porque o teu negócio, a tua rotina, a tua vida vão te agradecer.